Paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja de Efésios, no capítulo 4, no versículo 4 até ao 6, o apóstolo Paulo então, ele revela 7 verdades mencionadas então a respeito da igreja, a respeito então do corpo de Cristo, a respeito então do povo de Deus, de homens e mulheres. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim: um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando então da unidade do corpo de Cristo, da unidade da igreja. O apóstolo Paulo então ele está falando sobre a unidade que o povo de Deus precisa ter, tem que ter. Porém, isto tem se perdido ao longo dos anos, ao longo das gerações, isto tem se perdido. Isto tem sido então negligenciado, isto tem sido então recusado, negado. Eu acredito então que o termo igreja hoje está completamente descaracterizado. Hoje então, o termo igreja é simplesmente um ministério que se opõe a outros ministérios, que luta então contra os outros ministérios, que lutam então uns contra os outros, que se envolvem então em brigas carnais, em doutrinas carnais que não vêm de Deus, mas que vêm e são impostas pelo próprio homem. Umas então acreditam numa coisa e as outras então acreditam em outra, e cada uma tem então a verdade. Cada uma tem então a sua verdade, e na sua verdade faz então a outra não ter a verdade, mas sim a mentira. Uma então se diz justa e por isso então a outra se torna injusta. Uma se diz então verdadeira e por isso a outra se torna falsa. Nós vivemos então em um tempo onde a igreja ela vive focada em obter sucesso, em obter fama, em ser bem vista. Onde então comunidades lutam umas contra as outras, onde pastores lutam então uns contra os outros. Nós temos visto homens e mulheres se preocupando mais com o que a sociedade, o que o mundo vai dizer Deus, do que com o próprio Deus, que então está vendo e sabe todas as coisas, todas as práticas do homem, todas as ações do homem, todas as motivações do homem, porque a Bíblia fala que Deus não olha segundo a aparência, mas segundo o coração. Então, a igreja, ela tem se perdido por causa da soberba, por causa da arrogância, por causa da vaidade. A igreja então ela tem perdido a moral de Deus, a palavra de Deus. A igreja tem perdido então a sua própria consciência. Ela tem vindo então a cair dia após dia. E quem lucra com isso é o próprio Satanás. Porque um dia Jesus edificou uma igreja viva, composta então por pessoas que iriam então viver por Ele e para Ele. Queriam então seguir os seus ensinamentos. Queriam então lutar contra o mundo. Queriam então lutar contra o pecado. Queriam então estabelecer o reino de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, o propósito de Deus, de alcançar então vidas, de salvar então vidas, de levar então o Evangelho a vidas que não conhecem o Evangelho, de levar então o Evangelho aos cansados, aos oprimidos. Pois este sempre foi e sempre será então o objetivo de Cristo, o objetivo do cristianismo. E a igreja então ela foi chamada para continuar este processo
Esse era o papel da igreja. Este é o papel da igreja. Este é o verdadeiro papel da igreja. Nós vemos, depois dos evangelhos, nós vemos então na carta de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver então a igreja primitiva. Nós vamos ver então o amor do povo. Nós vamos ver então homens e mulheres que amaram Jesus, que se entregaram por completo para a obra de Deus, que deixaram então tudo para trás para viver pela fé, vivendo então uns com os outros, com todas as suas indiferenças, com todos os seus defeitos, mas não havia então vários deuses, não havia então várias verdades, mas havia então só um Deus, havia então só uma verdade, e esse Deus e essa verdade chegava para todos eles. Todos então eles estavam caminhando como Deus queria, segundo então a vontade de Deus. Era então ali um povo misturado, mas unido, comprometido com Deus e com a sua obra, que se amaram então uns aos outros, assim como Cristo ensinou, que se ajudavam uns aos outros, assim como Cristo ensinou, porque entenderam, porque homens e mulheres então que se serviam uns aos outros como Cristo ensinou, porque eles entenderam que o reino de Deus não é dividido, porque eles entenderam que o reino de Deus é um só povo, é homens e mulheres, é brancos e pretos, gordos e magros. É homens e mulheres de várias línguas, de vários países. O reino de Deus é um só. O céu é somente para um povo só. É somente então uma família só. E então os primitivos, a igreja primitiva, eles entenderam isso. Não havia então exclusividade. Não havia então uns melhores que os outros. Não havia então os mais bons do que os outros. Porque o reino de Deus é igual para todos. Nenhum homem merece o reino de Deus. E eles entenderam que nenhum deles merecia o reino de Deus, mas que era graça de Deus. Então nós temos aqui o testemunho dessa igreja. Nós temos então aqui o testemunho da igreja primitiva. Ela superava então as diferenças, porque ambos queriam o mesmo. Ambos queriam então Deus. Ambos queriam então agradar e glorificar a Deus. Eles queriam então viver para Deus intensamente e fervorosamente, vivendo então a cada dia como se fosse o último. O testemunho então deste povo era tão reto e irrepreensível que Satanás, ele não estava encontrando brecha, que Satanás não estava encontrando espaço para entrar, para então trazer contenda, para então semear confusão onde havia então unidade e comunhão naquele povo. Por isso mesmo, o reino de Deus estava avançando com força. Vidas então, segundo a carta de Atos dos Apóstolos, o testemunho daquele povo estava então trazendo vidas, alcançando vidas. Nós vemos então que o reino de Deus estava avançando com força. Vidas eram salvas, vidas eram alcançadas, vidas eram batizadas. Havia então arrependimento, havia então confissão de pecados, havia então mudança de vida, mudança de vidas. O império das trevas estava então perdendo diariamente vidas, almas, eternidades, porque o céu estava se manifestando na terra através da igreja primitiva, porque o poder e a glória de Deus estava então sobre a igreja primitiva. E quando assim é, as evidências, elas são claras. As evidências então são salvação, avivamento, casas, famílias, bairros, cidades sendo completamente alcançadas por Deus, sendo completamente salvas por Deus. Mas a verdade é que isso se perdeu. Isto se perdeu. Satanás, ele tem entrado e devastado a muitos de nós. Com certeza, nós vivemos em tempos de apostasia. Vivemos os tempos de fim. Mas a culpa, ela também está em nós. A respeito então do nosso povo,
da nossa mentalidade, porque em vez de nós confessarmos o nosso erro, porque em vez de nós confessarmos o nosso pecado, porque em vez de nós confessarmos a nossa arrogância, nós preferimos então continuar acreditando que muitos de nós está bem, que muitos de nós está vivendo então uma vida certa, um evangelho certo, um cristianismo certo. A verdade é que muitos de nós pode até pensar que está caminhando com Deus e que está lutando contra o próprio Satanás, que está lutando então contra o próprio império das trevas. Porém, por causa da vaidade, porém por causa da arrogância, nós não nos temos apercebido que nós estamos indo e lutando contra o próprio Deus. Na verdade, nós temos dividido o céu. Nós temos dividido o céu. Nós temos dividido o reino de Deus. Nós temos nos preocupado mais com a religião. Nós temos nos preocupado mais com a placa do que com Deus e do que com a sua vontade, do que com o seu verdadeiro propósito. Nós temos trocado tudo. Por isso as nossas igrejas estão divididas, por isso as nossas igrejas estão mortas, por isso as nossas igrejas estão devastadas, porque Satanás, ele tem semeado o terror, porque Satanás, ele tem devastado tudo, porque ele tem encontrado lugar, ele tem encontrado brecha para entrar. Então ele tem trazido, ele tem semeado, ele tem então dividido a igreja. Por isso as nossas igrejas estão divididas, por isso as nossas igrejas estão mortas, devastadas, porque Satanás, ele tem semeado o terror, porque Satanás, ele tem devastado tudo, ele está nos levando então à inimizade com os nossos próprios irmãos, contra então os nossos próprios irmãos, contra o nosso próprio. Satanás tem nos levado a lutar contra o nosso irmão, a lutar contra o nosso próximo. Em vez de o amar, em vez de estar perto, em vez de o abraçar, Satanás então tem nos levando à inimizade contra os nossos próprios irmãos. E em vez de nós lutarmos contra o império das trevas, contra o reino de Deus, nós temos ido então contra o próprio Deus, nós temos ido então contra o próprio reino de Deus, e sem nos apercebermos, por causa então da cegueira espiritual, nós temos sido alvos fáceis para Satanás e até temos feito um pouco do seu trabalho. Por isso a igreja, ela não cresce, mas ela somente diminui. Por isso não há vida em nossos cultos, porque nós estamos fora do propósito de Deus, porque nós não temos discernido aquilo que nós temos feito e sido. Nós precisamos urgentemente de uma reforma. Precisamos urgentemente de olhar para os frutos, para as evidências. Nós temos desfalecido, nós temos sido uma igreja morta, uma igreja corrompida, uma igreja que tem sido liberal, uma igreja que tem aceitado o pecado, uma igreja que tem aceitado o mundo, uma igreja que tem aceitado a miséria. Nós temos sido uma igreja morta que está levando mais pessoas para o inferno do que para o céu. E como povo de Deus, se nós dizemos que somos dos que pertencemos a Deus, como povo de Deus, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos de nos converter. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, se é que nós tivéssemos, se é que nós passamos por esse primeiro amor. Nós precisamos voltar às Escrituras Sagradas. Nós precisamos reconhecer diante de Deus os nossos falsos discursos, os nossos falsos cultos, a nossa falsa adoração, o nosso falso louvor. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos parar de viver para uma placa, precisamos parar de viver para um sistema religioso e nos unir como os primitivos fizeram e clamar para que Deus tenha misericórdia de nós e do nosso povo, da nossa casa, da nossa família e da nossa cidade, da nossa nação. Para que Deus então Ele nos ajude a mudar e a viver como uma verdadeira igreja, como um verdadeiro corpo de Cristo. O apóstolo Paulo então ele fala aqui que há um só corpo, que há um só Espírito, que há um só Senhor, que há uma só fé, que há um só batismo, que há um só Deus. Cristo, Jesus Cristo, Ele nunca esteve dividido.
Nós é que temos dividido Jesus Cristo. Nós é que temos dividido Cristo Jesus, mas em nome de Jesus que nós voltemos para Deus, que nós nos voltemos a reunir como igreja, como corpo de Cristo, como um só povo, como uma só família. Há um só Espírito, há um só Senhor, há uma só fé, há uma só família, e é isso que nós temos que entender. Então voltemos-nos para Deus, voltemos-nos para o verdadeiro Evangelho, para o Evangelho genuíno, para o Evangelho puro e imaculado. Voltemos então para o derradeiro cristianismo, pois ainda há tempo, ainda há esperança. Se Deus nos deu mais um dia, é mais uma oportunidade que Deus nos deu. Mais uma vez a misericórdia de Deus se renovou em mais um dia, em mais uma manhã. Então ainda há tempo, ainda há esperança. Deus um dia ele disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos nos arrepender, nós precisamos clamar e voltar ao propósito eterno de lutar então contra o império das trevas, sendo então luz e sal, sendo então missionários, ministros, embaixadores de Deus, profetas de Deus, lutando então para que o reino de Deus cresça no nosso meio e para que pessoas sejam livres, libertas, purificadas, santificadas, alcançadas, para que vidas sejam livres de Satanás, para que vidas sejam livres do império das trevas, para que vidas sejam livres do inferno e salvas para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo ele possa falar ao seu coração e ao meu coração, mas que nós possamos mudar, que nós possamos mudar em nome de Jesus. Amém.